Vamos lá. Vamos fazer a correção do exercício de banco de dados. E aí é hora de você comparar o projeto que você fez com a minha proposta de solução. E a gente discute aqui os detalhes para ver se vai atender. Bom, deixa eu... Por que esse negócio aqui não quer funcionar, hein? Ok, deixa eu dar uma atualizada aqui. Aí, funcionou, legal. Bom, vamos analisar o exercício. Exercício 10. Elaborar um modelo físico de dados. Uma clínica possui no seu quadro diversos médicos de várias especialidades. As secretárias que trabalham na recepção são responsáveis pelos agendamentos das consultas solicitadas por pacientes. A clínica aceita diversos convênios e também aceita atendimento particular, com pagamento em dinheiro ou cartão de crédito ou débito. A cada consulta, o médico registra as informações e reclamações do paciente e, se necessário, prescreve medicamentos, definindo dose, periodicidade e tempo de duração do tratamento. Há necessidade de controlar a quantidade de consultas feitas por médico, por plano de saúde ou por um período de tempo. Precisa ser também controlado o faturamento da clínica em determinado período de tempo ou convênio, ou seja, quanto que a clínica faturou o mês passado, ou quanto que a clínica faturou pela Unimed, ou pela RN Saúde, ou pela Bradesco Saúde, etc. Quais os medicamentos foram mais prescritos no mês anterior? Qual a faixa etária predominante dos pacientes ou médicos? Qual o medicamento mais prescrito para mulheres ou homens? E quantos médicos tem de cada especialidade? Bom, essas são as necessidades. Bom, a proposta de solução está aqui. Ver se consigo encaixar ela aqui na página. Pronto. Esse exemplo aqui ele é similar àquele que nós fizemos lá do veterinário, lembra? Porque nós temos uma situação similar aqui, onde também esses médicos eles possuem especialidades. Então vamos ver aqui. Eu tenho um médico pode ter várias especialidades, e de uma mesma especialidade eu posso ter vários médicos. Então nesse caso o que a gente tem? Uma tabela aqui no meio que me indica que médico tem qual especialidade. Tem uma tabela de pacientes. Na tabela de pacientes eu vou ter um ID, que vai ser o código desse paciente, o nome do paciente, data de nascimento e o sexo desse paciente. Tenho as consultas. As consultas elas têm um código. Tem o dia, esse dia é date time, ou seja, date time porque a consulta ela é marcada para um dia, para um determinado horário. Aqui foi considerado que a consulta ela está associada a um convênio, e esse convênio, a gente vai ver depois nos dados, eu estou considerando que convênio pode ser um determinado plano de saúde, ou pode ser inclusive particular. Eu posso cadastrar um convênio chamado particular. Quando é particular eu sei que foi pago pelo próprio paciente usando dinheiro ou cartão de crédito, por exemplo. A consulta também envolve um médico, e aí tem um valor que foi pago por essa consulta, seja particular ou pelo plano de saúde. Na consulta também tem o paciente, e aqui na consulta também foi considerado uma coluna chamada ocorrências, do tipo texto. Essas ocorrências do tipo texto é onde o médico vai fazer o registro de tudo que foi conversado naquela consulta. Essa consulta eventualmente pode gerar
as prescrições. E se uma consulta gera uma prescrição, tem aqui medicamento, qual é a consulta e qual que é a dose. Certo? Para facilitar, aqui a dose foi considerada um varchar de 250, porque eu posso pôr lá 200 ml 2 vezes ao dia por 3 meses, ou seja, o médico pode escrever qual que é a dose daquele medicamento, daquela consulta. Nesse formato aqui, como em uma consulta, ele pode falar para o paciente tomar vários medicamentos, e um medicamento ele pode aparecer, ser receitado em várias consultas, então essas prescrições aqui no meio faz aquele papel, né? Em uma consulta pode mandar o cara tomar muitos medicamentos, e um medicamento pode aparecer em muitas consultas. Então, nesse caso, essa tabela de prescrições aqui no meio faz o papel de ligação de medicamento com consulta, identificando qual a consulta tem qual medicamento e em qual dose. Vamos olhar os dados aqui, que aí eu acho que fica mais fácil da gente enxergar isso. Tá meio pequeno aí, mas deixa eu tentar dar um zoom aqui para tentar aumentar um pouquinho isso aqui. Então vamos pegar aqui, por exemplo, só para a gente entender. Aqui eu tenho as especialidades: 1 dermatologista, 2 cardiologista, 3 pediatra, 4 reumatologista, 5 geriatra e assim sucessivamente. Aqui eu tenho os médicos, ó. O médico 1 é o Cavalcante Pereira Cunha, que nasceu em 15/7/2001. O médico 2 é a Mariana Antônio Pires. O médico 3 é o Flávio. O médico 4 é o Roberto. E aqui, ó, eu sei que o médico 1, ele é a especialidade 2. Então o médico 1, que é o Cavalcante, ele é cardiologista, que é a especialidade 2. O médico 3, que é o Flávio, ele é especialidade 1, que é dermatologista. Certo? E aqui vamos ver, ó. Aqui eu tenho o caso do médico 1. O médico 1, ele é 2, que é cardiologista, mas o médico 1 também é 5, que é geriatra. Tá vendo? Aqui, ó, o médico 2 também, ó, o médico 2, que é a Marina. A Marina, ela é 5 geriatra, e a Marina também é 2 cardiologista. Certo? Então, nessa tabela médicos e especialidades, eu consigo ver que médico tem qual especialidade. Aqui eu tenho os convênios: 1 Unimed Uberaba, 2 RN Saúde, 3. Aqui, ó, no exemplo, até eu considerei até que se quiser separar, né, o que a clínica recebeu de dinheiro de cartão, eu poderia colocar assim, ó, convênio particular em dinheiro, particular em cartão de crédito, particular em cartão de débito, particular em duplicata, particular promessa que volta para pagar amanhã. Ou seja, aqui me dá a flexibilidade para mim, se quiser detalhar isso mais, eu posso considerar isso tudo como convênio, porque depois eu consigo fazer essas estatísticas mais detalhadas. Vamos descer aqui para baixo para a gente ver o que mais que nós temos aqui. Vamos voltar mais para cá, aqui no cantinho. Então, antes de ir lá para consultas, vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos aqui os pacientes: 1 Flávio, 2 Ricardo, 3 Marina, 4 Antônio, com as respectivas datas de nascimento e o sexo. Tem aqui os medicamentos: 1 acetonido de triancinolona, 2 sulfato de neumicha, 3 gramas, 2, e assim sucessivamente. Eu nem sei se isso aqui existe, tá? Não sei se eu copiei isso da internet ou se eu inventei, mas nome de remédio é tudo esquisito assim mesmo, então tá ótimo, né? Vamos entender as prescrições. Não, antes de entender as prescrições, a gente precisa ver a consulta, como é que funciona, né? O que eu tenho na consulta, ó? Consulta 1, ela aconteceu no dia 18 de janeiro de 2017, às 15 horas. Essa consulta foi paga com o convênio 3, ou seja, foi pago particular em dinheiro. O médico que fez atendimento é o médico 2, ou seja, a Marina. O valor pago foi R$240. O paciente é o paciente 3. O paciente 3 está ali embaixo. Quem é o paciente? Marina Morena Palhares foi a paciente. E as ocorrências que foram registradas: dor de cabeça e tontura. Foi o que ela reclamou para o médico. Certo? Essa consulta 1, vamos ver o que o médico fez nessa consulta 1. Vamos ver se tem alguma prescrição para ela. Consulta 1, tá aqui, ó. Consulta 1 aparece aqui nas prescrições. Deixa eu chegar para cá um pouquinho. Então a consulta 1, ela teve só uma prescrição, que foi a prescrição 5. Um comprimido de 80 mg todo domingo por 6 meses.
De que comprimido ele está falando? Está o medicamento aqui, com o medicamento 3. Gramicidina. Gramicidina deve ser grama em cápsula. Então essa paciente vai tomar um comprimido. Cadê? Já até perdi aqui. É essa aqui, né? Um comprimido de 80 miligramas todo domingo por 6 meses de gramicidina. Não teve outro item, foi só esse medicamento, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a consulta 5 teve 2 prescrições, ó, a prescrição 1 e a prescrição 3. Então, para a consulta 5, teve um comprimido de 50 miligramas 2 vezes ao dia por 10 dias do medicamento 7, que é Alium Sativum D1, e teve também uma colher de sopa 3 vezes ao dia por 10 dias do medicamento 1, que é o acetonido de traquenamilamona. Então, beleza. Então, tá aí. Eu acho que eu já passei por todas as tabelas. Dentro dessa proposta de solução, esse é o cenário. Eu já comentei com vocês, acho que em exercícios anteriores, essa proposta aqui ela pode ser melhorada. Eu falei dessa mesma situação em outro exercício. Porque eu tenho aqui, ó, imagina o seguinte: o Flávio Moreira Palhares é um médico dessa clínica. E de repente um dia ele amanheceu meio doente, com febre, dor de cabeça. E ele vai na própria clínica para ser atendido por um colega. O que vai acontecer? O Flávio Moreira Palhares, que está cadastrado com a data de nascimento aqui na tabela de médicos, ele será cadastrado também na tabela de pacientes. E aí eu passo a ter uma informação repetida. Porque o Flávio Moreira Palhares, que aparece na tabela de médicos, é o mesmo Flávio Moreira Palhares que vai aparecer na tabela pacientes. É a mesma informação, trata-se da mesma pessoa. Então, para esse caso, o que a gente pode fazer? Pensar, estudar a possibilidade de unificação da tabela médico e paciente. Colocar pessoas. São pessoas, né? E aí, o que mudaria no projeto? Vamos voltar aqui para a gente entender. Eu vou ter aqui, ó, pacientes médicos, em vez de ter 2, eu vou ter um só, vou ter pessoas. E aí eu tenho pessoa que atende na consulta. Aí a gente tem que ver como é que a gente vai fazer. Eu teria aqui, ó, pessoas. Eu continuo tendo na tabela consultas o médico, só que o médico apontando para a pessoa. E na tabela de consultas, eu continuo tendo paciente, só que paciente também apontado para a pessoa. Entenderam como é que seria a solução desse problema? Ou seja, aí aquele Zezinho lá, ele vai aparecer uma única vez em pessoa. Só que quando o código dele tiver como médico, ele está sendo o médico daquela consulta. Se o código dele, o ID da pessoa tiver no paciente, ele é o paciente naquele momento. Como se fosse uma cidade, pode ser origem. Exato. Lembra quando a gente fez aquele exercício de origem e destino? A cidade é uma só, Uberaba é uma só, mas ela pode ser origem ou pode ser destino. Aqui a gente vai ter, em vez de médico e pacientes, pessoas. É uma única, a pessoa é uma só. E coincidentemente aqui, ó, a única diferença que tem nas duas tabelas é o sexo. E médico tem sexo também. Então não teria o menor problema de fazer essa fusão. Né? E aí a única coisa que eu vou ter aqui, ó, é médico e paciente, que vai apontar para uma única tabela de pessoas. Com essa alteração, eu teria um projeto, uma solução mais eficiente ainda do que essa aqui. Se você considerar que a gente está falando de uma clínica grande, que tem, sei lá, 80 médicos nessa clínica, muito provavelmente esses médicos, quando tiverem problema, vão ser atendidos na própria clínica. Né? E se a gente analisar um histórico de 15 anos de registro nessa clínica, certamente a gente vai ter uma quantidade considerável de atendimentos dos próprios médicos na própria clínica. Então, essa informação que estaria repetida não vai estar mais se eu fizer a fusão de médico e paciente, transformando isso numa única tabela que seria pessoas. E a questão dos médicos especialistas aí para dinheiro da consulta? Não, continuo tendo pessoa. Isso. Porque o que acontece? Quando o cara é só paciente, o ID dele não vai aparecer aqui no médico, ó. A tabela médicos e especialidades vai ter ID só de pessoas que são médicas. Oi? Uma pode ter 2. Pode, vai continuar do mesmo jeito. Exatamente. Vai poder continuar tendo aqui do mesmo jeito.
Então a gente já está fazendo aqui nessa correção uma análise e a gente já está enxergando aqui que essa proposta ainda poderia ser mais eficiente ainda com essa fusão de paciente e médicos. Bom, vamos voltar aqui para os dados, só para a gente fechar essa avaliação aqui, né? Então, ó, o que mudaria aqui? Ó? Em vez de ter médicos e pacientes, eu teria uma única tabela pessoas e aqui, ó, esse ID 3 aqui, ó, apontaria para pessoa de código 3 nessa tabela de médicos e especialidades, entendeu? Então aqui eu só vou ter ID de pessoa que é médico, certo? Aqui na tabela de consultas, aqui eu vou ter só ID de pessoas que é médico e aqui só ID de pessoas que é paciente, que eventualmente pode ser um médico, que naquele momento, se ele está na maca deitado com algum problema, ele é médico também, mas naquele momento ele está sendo paciente. Ok? E aí vai tudo funcionar como estava proposto antes, as prescrições. Para encerrar, vamos ver se essa proposta aqui vai atender a tudo que está sendo solicitado no exercício. Vamos ver aqui primeiro, bom, tudo que foi falado aqui em cima eu acho que já está contemplado. Vamos conferir os itens aqui, ó. A cada consulta o médico registra informações e reclamações, a gente viu lá que tem lá, né, dor de cabeça, etc. Se necessário, prescreve medicamentos, definir a dose, período, a gente já viu que isso aqui já tem lá também. A clínica aceita diversos convênios e também atendimento particular, a gente já viu nos dados que isso é possível. Beleza, vamos ver aqui agora. Quantidade de consultas feitas por médico. Facílimo. Eu pego a tabela de consultas, vem aqui, ó, pego o médico 2, o médico 2 fez 1, 2 consultas. O médico 3 fez 2 consultas, o médico 1 fez 2, o médico 4 fez 1. Então, se eu quero saber quantas consultas por médico, tá fácil. Você pega essa tabela aqui, agrupa por médicos, a gente vai aprender isso depois na próxima disciplina de banco de dados, ver os comandos que a gente faz para extrair essas informações. Então, esse item está atendido. O próximo item é por médico já ok. Por plano de saúde, também está fácil. Porque a consulta, ela tem o código do convênio. O código do convênio é o plano de saúde. Então eu sei quantas consultas eu tive com o convênio 3. 3 consultas do convênio 3, que por sinal é particular em dinheiro. Então nesse exemplo aqui, como são poucos dados, né? Teve 3 consultas pagas em dinheiro. Convênio 4, teve só uma consulta. Teve só uma consulta com cartão de crédito débito. E assim sucessivamente. Então também esse item aqui, plano de saúde, foi contemplado. Por período de tempo, também está mais do que contemplado, porque a consulta tem uma data e uma hora. Então você pode escolher qualquer período de tempo que você quiser avaliar, que eu consigo vir aqui, filtrar e te falar quais as consultas naquele período. Então esse item aqui está completamente atendido. Qual o faturamento da clínica em determinado período de tempo ou convênio? Também está fácil. Se eu quero o faturamento da clínica por período de tempo, eu pego na coluna dia o período de tempo, as datas que te interessam e somo o valor que foi pago. Está resolvido. Que é o por período de tempo. Ou por determinado convênio, também está fácil. Venho aqui, pego todas as consultas de um determinado convênio e somo o valor. Eu sei quanto que, por exemplo, eu recebi da Unimed. Ou quanto que eu recebi da RN Saúde. Posso até escolher um período de tempo. Quanto que eu recebi da Unimed em fevereiro, quanto que eu recebi da RN Saúde em março. Tudo isso é possível. Está todo mundo vendo que isso aqui é possível? Está todo mundo entendendo? Eu tenho as datas, separo essas linhas com as datas que me interessam, o plano, o convênio que me interessa e somo aquele valor. Ok? Vamos lá, próximo. Quais medicamentos foram mais prescritos no mês anterior? Tá fácil também. Eu vou pegar as consultas do mês anterior, vejo quais são os códigos dessas consultas e busco aqui nas prescrições aquelas consultas. Vamos pegar um exemplo hipotético aqui, ó. Fevereiro de 2017. Fevereiro de 2017 tem as consultas 3, 4 e 5. Vem aqui nas prescrições, separa as consultas 3, 4 e 5 e eu sei quais são os medicamentos que foram prescritos. Ok?
Então esse item aqui também, os medicamentos mais prescritos no mês anterior, eu também consigo levantar. Faixa etária, a faixa etária predominante dos pacientes ou médicos. Faixa etária está fácil porque tanto o médico como o paciente tem data de nascimento. Então eu consigo ver a faixa etária. Quantos médicos entram na faixa etária de 30 a 50 anos eu tenho? De 30 a 40, de 30 a 35. Ou seja, você escolhe a faixa etária que você quiser. Eu vou lá pela data de nascimento e busco os médicos ou pacientes que estão dentro daquela faixa etária que te interessa. Medicamento mais prescrito para homens e mulheres também está fácil, porque do mesmo jeito que eu tenho as prescrições, das prescrições eu tenho os medicamentos, da prescrição eu tenho a consulta e da consulta eu tenho o paciente. Então basta eu pegar pacientes do sexo que me interessa, feminino ou masculino, separar as consultas e ir lá nas prescrições correspondentes. Então esse item também está contemplado. Quantos médicos tem de cada especialidade? Está aqui, ó. Nessa tabela, médicos e especialidades. Quantos médicos eu tenho da especialidade 5? Eu tenho 1, 2, 3 médicos da especialidade 5. Quantos médicos eu tenho da especialidade 2? 1, 2. Qual a especialidade que é a 2? Cardiologista. Quantos cardiologistas eu tenho? É 2? Eu venho aqui e venho, ó. Então eu tenho o 1, que é o Cavalcante, e tenho o 2, que é a Marina. Então também consigo levantar quantos médicos eu tenho de cada especialidade. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vou disponibilizar esse PDF no grupo lá do Zap Zap, ok? E o vídeo vai para o YouTube daqui um pouquinho.